Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Nós estamos finalizando esse ano com essa compreensão sobre o corpo de Cristo que somos nós, né? Sobre a vontade de Deus na nossa vida, sobre nós servirmos, a gente está no lugar certo, né? E servir, está naquele posicionamento. Nós somos células, membros desse corpo, queridos. E nós temos que ter a visão correta a respeito de quem nós somos, dessa obra que Ele tem feito na nossa vida, para que a nossa vida ela ande no propósito de Deus, né? E com certeza a tua vida vai deslanchar, amém? Então João capítulo 12 tem sido o texto base. Se você é novo, está no nosso meio, eu já estou falando isso há pelo menos 2 domingos, e eu vou continuar até o Natal, vai ser legal para você pegar isso e deixar no teu coração. João capítulo 12, eu leio o verso número 24, e diz lá: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Às vezes a gente lê determinadas coisas na palavra que a gente fica com dificuldade de entender. E eu vou te explicar nessa manhã e você vai pegar. Qual a dificuldade que a gente tem? É porque a gente tenta pegar as coisas com uma mente natural. Tá certo? Então veja o que Jesus está dizendo. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai preservar para a vida eterna. Isso aqui é um conceito tremendo, e eu venho ensinando isso para vocês. É uma questão do homem natural, o homem exterior. O velho homem já morreu com a sua maneira de pensar, portanto com a sua maneira de agir. Agora nós somos novas criaturas, há uma nova maneira de pensar. Por isso nós vivemos de maneira diferente, diga aleluia. Esse é o segredo desse verso. Aí Jesus chega, então ele manda ver no verso 26, se alguém me serve, esse é o que me segue. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia! Graças a Deus. Bom, a gente vem conversando sobre isso e falando algumas coisas. E eu lembro para vocês sobre isso que eu tinha falado, que a nossa relação com Deus, nós operamos como servos, mas nós somos filhos. Eu expliquei muito bem isso, para não ter assim um entendimento errado. Não, pastor, eu sou filho e tal. Não, tudo legal. Você é filho, eu também sou. Novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós operamos com Ele como servos. Porque assim a palavra mostra, né? Tudo funciona assim, tudo serve a Deus. Tudo que Ele criou é para servi-lo. Diga aleluia. Então isso tem que estar claro no nosso coração. Uma coisa que eu tinha falado, que ser servo é ser comprometido. Se não houver comprometimento da nossa parte, eu não estou verdadeiramente servindo. Porque Jesus, Ele declarou isso, ó. Veja, Ele está dizendo aqui, ó, aquele que me serve, esse é o que me segue. Não é verdade? Então, é ser comprometido com a vontade de Deus e não com a nossa própria. Eu comentei muitas coisas sobre isso, você tem que assistir lá no site da academia para você pegar. E em Romanos capítulo 6, no verso 22, diz que nós fomos transformados em servos, porque a nossa natureza mudou. A natureza de Deus agora está em nós. Então agora, preste bem atenção, porque a natureza de Deus está em nós, nós somos da família dele, então nós servimos a sua vontade. Por isso Jesus declarou que todos aqueles que estavam ali fazendo a sua vontade eram da sua família. Então você é da família de Deus como nova criatura? Então nós como novas criaturas, eu quero te dizer, por natureza, fazemos a vontade de Deus. Não tem como. Veja a necessidade de compreensão, de iluminação. E ó, nessa manhã o Espírito Santo vai te iluminar muito, hein? Vai falar o teu coração, você vai pegar. Muito legal. Uma outra coisa que eu tinha dito, quanto mais nós vivemos para nós mesmos, mais frustrados, sem alegria e prazer nós nos tornamos. Porque nós estamos fora da nossa... Então, eu tenho a natureza da família de Deus para fazer a sua vontade e eu estou operando com a minha vida como eu quero, assim, não dá certo, está tudo errado. Não vai funcionar. Estamos fora de esquadro. Nós estamos fora do equilíbrio. E uma última coisa que eu tinha falado, que a natureza da nova criatura, ela não será, ela é comprometida com a vontade de Deus, com o seu propósito. Pronto. Aí está o segredo da nossa vitória. Eu acho que ainda tem mais um slide. Viver fora do propósito de nossa natureza, em servir a Deus, é viver paralisado pelo inferno, e nós não estamos no nome de Jesus. Ok? Mateus capítulo 16, abra lá, eu comecei a falar sobre pelo menos 3 motivos porque uma boa parte da igreja não consegue na prática servir a Deus, não é? Por tudo isso que eu venho falando, você já está pegando. Mas eu comecei com base em Mateus 16 a falar sobre isso. Esse é um texto que nos ensina. Você quer ver? Mateus 16, nós vamos ler o verso número 21. E Jesus então, ele diz o seguinte,
Mateus 16, 21. Está escrito assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Veja, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Está tudo certo, Jesus conhecia a vontade de Deus, estava tentando passar isso para os discípulos. Então Pedro chamou Jesus à parte e começou o quê? A dizer para ele: não, deixa disso, não é assim não. Não vai ser isso não. Não, Jesus, eu estou aqui para te proteger, eu sou o primeiro. Eu sou segurança. Aí você vê uma declaração completamente oposta de um entendimento, da qual Jesus, então, no verso número 23, ele declara, olha só: arreda Satanás. E aí ele estava dizendo assim, ó, você é para mim pedra de tropeço, porque você não cogita, e no original essa palavra aí é pensa, você não pensa como Deus pensa, você pensa como o homem pensa. Esse é um grande problema na nossa vida que a gente tem que resolver, uma vez que a gente enxergue. Eu não penso mais como um homem natural, sem a verdade. Aliás, como nova criatura, o nosso pensamento é a sua verdade, é a palavra, é a vontade dele. Diga aleluia. Então ele disse assim para Pedro: Pedro, você está pensando como um homem natural, cara, você não pegou. Por isso que essa mentalidade do homem natural, ela é pedra de tropeço, onde o inferno ele agarra, ele manda, ele governa. E Jesus faz essa separação na vida de Pedro. Está pegando isso aí? Eu comentei até com vocês que nós lemos aqui numa outra versão sobre isso, no último domingo, porque estes seus pensamentos não vêm de Deus, Pedro. Veja, mas vêm da natureza humana, simplesmente o homem natural, sem Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Que cada vez mais que você amplifica ou amplia no teu coração, se expõe a palavra, mais dele você tem no seu pensamento. E isso é importante demais. Então, com base nessa passagem, eu comecei a falar aqui no domingo passado justamente sobre isso. Sobre 3 motivos, e comecei pelo primeiro, que a maior parte do povo de Deus, ou uma boa parte do povo de Deus, na prática não entende essa questão de servir. Na prática não funciona isso. Primeiro deles, que eu compartilhei aqui com vocês, porque desconhece. É interessante, dos 3 motivos que eu vou falar contigo, praticamente todos eles é desconhecimento. Isso é a prova que desde o passado os profetas estavam dizendo: olha, vocês sem entendimento, sem conhecimento, vocês vão para a perdição. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava falando sobre isso. Então veja, porque desconhece a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Eu expliquei isso aqui para vocês. No verso 23, Pedro era um desconhecedor daquilo que era necessário acontecer até para o seu próprio benefício, para ele se tornar uma nova criatura. Mas ele deu uma outra declaração, ou seja, ele estava pensando em outras coisas. E veja que coisa interessante, gente, eu disse isso aqui para vocês, isso aqui é a causa, a insegurança dentro da igreja, muitas vezes, a incerteza nada mais é do que a falta do conhecimento da vontade de Deus. E Deus não chamou para nós sermos ignorantes em relação à sua vontade. Diga aleluia. Lembra que eu falei, como é que eu posso servir a Deus orando pelos enfermos, se eu não tenho certeza se Deus cura? Como é que eu posso me posicionar como nova criatura, se eu não sei nada sobre a minha identidade de nova criatura? Como é que eu posso exercer autoridade numa situação que eu percebo que eu preciso exercer, se eu não entendo nada sobre a autoridade que eu tenho? Veja, está tudo ligado ao conhecimento daquilo que nós somos. Quando você começa a conhecer, escuta isso, gente. Quando você começa a conhecer a vontade de Deus, quando você começa a conhecer as verdades de Deus a respeito de quem você é, e um posicionamento com base nessa palavra, você e eu estamos fazendo a vontade dEle. Fazer a vontade de Deus, escreve no teu caderno, é viver a nova criatura. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu pai é, eu entendo as situações do ponto de vista da palavra, eu me posiciono com a verdade, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu pensei que a vontade de Deus fosse ir para a África. Não tem um lugar mais perto, não? Não, às vezes o pessoal acha que é uma missão. Fazer a vontade de Deus é uma missão. Eu vou te falar qual é a missão. Todo dia viver a nova criatura. Porque você sabia, você não precisa ir para a África. Às vezes uma pessoa passa por você, ou é teu vizinho, ou está no trabalho, e o Espírito Santo fala com ela agora. Estamos em missão. Ou qualquer outra coisa.
em relação a se posicionar com a vontade de Deus. Lembra que eu falei que essa verdadeira fé só funciona dessa maneira? A fé que funciona, traz vitória, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Ora, se eu não sei nada a respeito sobre a nova criatura, sobre quem eu sou, o que está acontecendo comigo, na minha vida, o que a palavra de Deus tem a me dizer, a me revelar sobre a obra da cruz, então, aí está o problema da insegurança. Eu venho compartilhando isso, gente. Nosso Deus é a maior certeza. Como é que eu posso ser um representante dele se eu não tenho certeza? Se eu sou inseguro. E aí, Deus é bom? Mais ou menos. Como é que é mais ou menos? E aí, como é que é? Deus cura? Pode ser que sim, pode ser que não. Cara, já vi que você não tem certeza de nada. Já viu algum vendedor? Chega para ele, e aí, como é que é o produto? Olha, cara, não sei, nunca experimentei. Esse é o vendedor. Perfeitamente. A primeira coisa que você vai falar, meu filho, um abraço. Eu já contei essa história aqui uma vez. Fizeram uma pesquisa numa indústria que vendia lá um produto, e tinha um rapaz que sempre batia o recorde todo ano. E o pessoal ficava perguntando lá para ele, cara, o que acontece contigo? Tu não é bonito nem nada, como é que você vende? E um dia lá a diretoria resolveu chamar, eu li isso numa reportagem, resolveu chamar o rapaz para uma entrevista, chega para ele, rapaz, olha, todo ano o pessoal passa pelo mesmo treinamento que você passa, e você todo ano bate o recorde de vendas. O que você tem a declarar sobre isso? Ele disse, olha, eu não sei o que eu tenho a declarar, mas se eu tenho que declarar alguma coisa, eu vou dizer o seguinte, eu acredito naquilo que eu vendo. É mesmo? E nós acreditamos em quem nós somos? Acreditamos na obra da cruz do Calvário? Acreditamos em toda essa verdade aqui, está no nosso coração? Porque essa é a base da nossa certeza, fé é certeza. E se isso aqui não está instalado, não há certeza. Olha como é importante isso, gente. Esse é o número 1. É o motivo número 1, porque que então uma boa parte da igreja não é eficiente em servir e está comprometida com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não se sabe. Pastor, é um mistério. Ninguém sabe a vontade de Deus. Rapaz, você aprendeu esse conceito em algum lugar, menos na palavra. É tudo que Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. E aí eu tinha falado isso para vocês na maior tranquilidade. A palavra escrita de Deus é a sua vontade para o homem. Com base em que fundamento? Na obra da cruz, em quem nós somos como novas criaturas. É só ler e você vai entender. O Velho Testamento apontava para tudo isso, mostrando tudo. E nós estamos vivendo na base dessa obra feita. Alguém está entendendo aí? E é como eu falei, o pessoal ainda fica nessa. Será que é possível conhecer a vontade de Deus? É mais do que absoluto isso, gente. Lembra uma outra frase que eu tinha colocado para vocês? A verdadeira fé, ela opera em cima da vontade de Deus, que é a sua palavra. Se verdadeiramente a vontade de Deus como palavra não está instalada em mim, não há fé, não há certeza, não há posicionamento nenhum. Quanto mais você se envolve com a verdade de Deus e se expõe a ela, mais certeza você tem de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu posso estar olhando a situação que for que eu estou enfrentando, eu jamais deixarei de acreditar, estou certo que Deus é comigo, Ele me dará vitória. Esse tipo de certeza tem que entrar na nossa vida para a gente fazer o bom combate. É o bom combate da incerteza, da fé. E fé é certeza da sua vontade. Como nós, novas criaturas, corpo de Cristo, estamos na terra fazendo o bom combate da fé. O bom combate da certeza. O bom combate da vontade de Deus instalada na minha vida e na sua. Diga aleluia. Lembra que eu compartilhei em Marcos 1, do verso 40 ao 42? Que aquele homem doente, leproso, ele não tinha insegurança ou incerteza a respeito do poder de Deus. Mas ele não tinha certeza se era a vontade de Deus curá-lo. E Jesus disse com todas as letras, quero. Se ele disse para ele, não pode dizer para você não. Até porque Jesus era a expressão exata de Deus sobre a face da terra. Olha só. Então veja, só estou lembrando para a gente continuar. Todo conhecimento da vontade de Deus tem como base. E esse deverzinho de casa eu tenho que fazer, eu e você.
A renovação da nossa mentalidade com a palavra. É impressionante. Assim como as coisas elas empoeiram, daqui a pouco está sujo, e a gente precisa tomar banho, ou qualquer coisa precisa ser limpo, a nossa mente precisa sofrer esse processo de limpeza. Se eu não faço, vai dar poeira, vai dar sujeira. Daqui a pouco eu começo a ter pensamentos de interferência. É o inferno, porque todo dia ele lança poeira, interferência. Ele vem lançando sobre a tua cabeça e a minha, que não é bem assim. Que as coisas estão acontecendo, não vai melhorar e tal. Olha, está vendo isso, está vendo aquilo outro e tal. Todo dia, se ele faz isso, por que todo dia eu não me renovo no pensamento de Deus? Porque eu mantenho isso fora. É uma renovação, diga renovação. Renovar é tornar novo, de maneira contínua, sempre, é um processo. É um dever de casa que eu preciso fazer e você também. Não pense que isso é só algo que nós aprendemos na escola bíblica, gente. Isso é algo para ser feito sempre. É o maior dever de casa que mantém eu e você debaixo da vontade de Deus sempre. Sempre com claridade, entendendo muito bem a vontade de Deus. Você não faz ideia de como o inferno, através de um pensamento, ele é terrível. Ele não pode te pegar para fazer nada na força do braço. Mas ele lança um pensamento, ele só fica esperando. Aí ele lança mais um terceiro. A pessoa começa a olhar. Faz sentido, melhorou, então manda mais. Pá. Ele vai gradativamente, insistentemente, devagar, contaminando a minha e a sua mente para pensarmos fora da palavra de Deus. Me pergunta como é que alguém pega um revólver e faz assim na cabeça. Pum. Eu vou te dizer como é que isso acontece. Devagarzinho, num processo talvez de alguns anos, ou de situações que vêm acontecendo, vai sendo minada a mente dele de que não vale mais nada, de que a vida é assim, a vida é assada, você não tem saída para cá, você não tem saída para lá, e a pessoa só vai pensando aquilo. Aquilo vai crescendo, cara, vira uma bola de neve. E daqui a pouco, escuta bem isso, esse pensamento começa a dominar. Quando esse pensamento domina, a pessoa age com base nesse pensamento. Então não veio do nada, veio nisso que ele só pode fazer. Ele não pode, escuta isso, fazer com que o homem vá para lá ou vá para cá, a não ser que o homem escolha isso. Ele escolhe com base no que ele pensa. Hello. Quem está acordado? Amém. Alguém está dormindo? Diga aleluia. Obrigado. Acordou agora. Sinto, já perdeu quase 15 minutos da mensagem. Para pensar comigo. Quer dizer que então a minha maneira de agir é com base no meu pensamento? É óbvio. Mas ele trabalha. Eu estava agora recentemente, eu comentei isso, né? Ouvindo uma série de mensagens, estava até no carro agora vindo para cá ouvindo, eu e a minha esposa desde. Graças a Deus, é ela, aleluia. Não tenho outra, é ela. Rapaz, ele estava falando uma coisa muito interessante. O inferno, eu li esse verso com vocês, né? Eu quero ler de novo, para quem não estava aqui, domingo passado. João capítulo 12. Jesus disse que, olha, o mundo vai ser julgado na pessoa de Jesus. Ele foi julgado, o mundo estava condenado, verso 31. Chegou o momento do mundo ser julgado, quem? Na pessoa dele, ele foi o substituto. Não são as pessoas, entenda gente, a gente não pode olhar a Bíblia e ler de maneira natural, entenda isso que eu quero te falar. Se você não receber a revelação do Espírito, você não vai pegar. E nós temos que entender quando Jesus diz o mundo será julgado. Claro, o mundo já estava condenado, e agora Jesus foi no nosso lugar. Pum, ele recebeu a condenação. Você entende? Ele foi para o inferno, no meu lugar e no seu e da humanidade inteira. Por isso ele foi julgado. Naquele momento da cruz, quando ele diz, Pai, está consumado, e ali ele desce, ele vai à região dos mortos espirituais, ele vai para o inferno, e lá depois Deus o ressuscita dentre os mortos. Então ele pagou um preço. Aí por isso que ele faz essa declaração depois, e agora o seu príncipe será expulso. Ele não tem mais domínio sobre a vida das pessoas. Ele perdeu o direito legal da natureza das pessoas, mas as pessoas desconhecem.
E esse é o grande poder do engano, daquilo que ele declara a respeito da tua vida e da minha. De que a tua vida está assim, está assada, não está vendo aí? Tu tá muito doente. Você vai continuar, vai morrer disso, daquilo outro e tal. Em todas as áreas ele vem declarando, e declara de maneira contínua, para contaminar o nosso pensamento. E daqui a pouco eu estou pensando contrariamente à palavra. As minhas reflexões estão fora da verdade, e eu vou acabar me... Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus, e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida,
Eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto. Muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa.